Olá, meu nome é Isabela Rubio, eu sou estudante de Ciências Biológicas da Unesp de Botucatu e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da forma, estrutura e movimentos da Terra. Bom, essa videoaula foi dividida em duas partes, então nesse segundo momento a gente vai estar falando um pouquinho a respeito dos movimentos da Terra e na videoaula 1 a gente falou e focou um pouco mais na forma e na estrutura. Então, nessa sequência de videoaulas, a gente já abordou uma série de assuntos e ainda vai abordar, sendo eles a nutrição do organismo e hábitos alimentares, consumo consciente e reciclagem. E hoje a gente vai falar sobre a forma, estrutura e movimentos da Terra. Vai continuar falando, né? Nessa parte 2 da aula. E também iremos abordar nas próximas aulas a respeito da diversidade de ecossistemas, fenômenos naturais e impactos ambientais e vamos falar um pouquinho a respeito do efeito estufa. Bom, se você chegou até aqui, você deve estar pensando por que serve esse material. Bom, esse material ele serve como um apoio e um material complementar para estudar para a prova. Também pode servir como revisão para revisar o assunto, ou até mesmo ser um resuminho para vocês sempre terem acesso e sempre poderem dar uma olhada novamente na matéria. Bom, isso já foi falado na videoaula 1, mas a gente vai retomar aqui, falando a respeito da Terra, das camadas da Terra, para que vocês compreendam melhor o que a gente vai abordar a respeito dos movimentos em que a Terra realiza. Bom, aqui nessa foto a gente consegue perceber que nós vemos que na Terra há muito mais do que a gente consegue ver a olho nu, que é somente essa partinha aqui azul com os oceanos, essa casquinha aqui de fora que é conhecida como crosta. Bom, nessa imagem a gente já tem ela um pouco mais especificada, então aqui tem o núcleo, sendo o núcleo interno localizado aqui, o núcleo externo neste local. O núcleo ele é revestido por uma estrutura, por uma camada que é conhecida como manto, e aquela crosta que a gente está acostumada a ver, aquela partinha azul, é a chamada crosta. Bom, também foi falado na última aula, então eu não vou focar muito nisso aqui, mas só para vocês relembrarem que existem dois tipos de perfis esquemáticos da estrutura interna da Terra, que podem ser utilizados. Então, existe um modelo baseado na composição química das camadas, que divide as camadas entre a crosta, o manto superior, a zona de transição, o manto inferior, o núcleo externo, outra zona de transição e o núcleo interno, sendo essas zonas de transição as zonas em que separam determinadas camadas e elas possuem nomes específicos que a gente não vai abordar aqui hoje. Mas é bom saber que existem nomes específicos para essas zonas de transição. Bom, isso é a composição, o modelo baseado na composição química, então nos materiais em que compõem essas camadas, por exemplo, no núcleo, o núcleo é composto de ferro, então ele faz essa separação de acordo com os elementos. Já esse modelo aqui, o modelo da direita, ele está baseado no comportamento mecânico dos materiais, ou seja, é um pouquinho mais diferente. Comportamento mecânico, ele disse essa camada é mais líquida, se essa camada é mais rígida, e aí a separação é feita entre litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo externo, mais uma zona de transição aqui, e o núcleo interno mais aqui nesse finalzinho, na base. Bom, para vocês compreenderem, a litosfera ela é nada mais, nada menos que a crosta mais uma parte do manto, sendo que essa estrutura é rígida. Passando aqui para lembrar, então, essa crosta é também conhecida como litosfera. Se vocês olharem, ela está sendo indicada aqui no mesmo local. E também temos aqui a astenosfera, que é composta pela parte do manto superior, sendo ela quente ducto, ou seja, maleável. E também temos a mesosfera, que é a parte do manto inferior, sendo que é sólido.
E a endosfera, o núcleo interno e o núcleo externo, sendo sólido o núcleo interno e líquido o núcleo externo, ou seja, sólido e líquido, respectivamente. Bom, apenas também para relembrar, porque isso não é novidade, já foi trabalhado na aula 1. O centro da Terra é de ferro. Então, a gente consegue entender que a predominância no núcleo da Terra, seja ele o núcleo interno ou externo, é ferro. O que muda é se esse ferro está líquido ou se esse ferro está sólido. No caso do núcleo interno, esse ferro é o ferro fundido, o ferro sólido, por conta da temperatura, e o núcleo externo é o ferro derretido, ou seja, o ferro líquido. Em ambos os núcleos existem o ferro e um pouquinho de níquel. Bom, e o núcleo interno, ele tem uma temperatura de cerca de 6.000 graus Celsius, ou seja, é muito quente. E ele está imerso no núcleo externo. Como eu falei, esse núcleo interno é ferro sólido e o núcleo externo é líquido. Bom, o manto aqui e essa parte, essa camada da imagem, eu deixei aqui para vocês lembrarem. E ele é considerado uma mistura fervente e pastosa, ou seja, é líquido e pastoso por conta do calor que é emanado pelo núcleo. Aqui a gente falou que o núcleo interno ele tem cerca de 6.000 graus Celsius, então é muito quente, e é por isso que o manto que está envolvendo o núcleo ele acaba sendo líquido. E é formado de magma, ou seja, magma é composto de silicato de magnésio e ferro. E esse magma e o núcleo externo, eles estão em constante movimento. O calor do núcleo interno acaba passando, então aqui, o calor do núcleo interno, que está aqui, onde eu estou apontando, ele acaba passando para o núcleo externo e então para o magma pastoso aqui, que é feito pelo manto. Então, esse manto ele tem uma temperatura de aproximadamente 3.500 graus Celsius. É um pouquinho menos que aqui, e a gente já vai entender um pouquinho mais a respeito disso. Bom, agora a gente começa a entrar na aula em si. Por quê? Porque o manto ele está intimamente ligado com as placas tectônicas. Por quê, Isabela? Porque as placas tectônicas elas ficam em constante movimento. E esse movimento é impulsionado por esse magma, que acaba constituindo o manto terrestre que a gente estava falando anteriormente. E agora a gente entra nesse sistema de placas tectônicas. Vocês já devem ter ouvido falar a respeito das placas, e agora a gente vai entender o que são elas. Lembra que a gente estava falando a respeito da litosfera? A litosfera representa a crosta, sendo a crosta aquela camada mais fina que a gente consegue ver a olho nu e que a gente consegue tá sempre em contato. A gente olha em mapa-mundi, a gente olha em diversos outros locais. Então, essa litosfera é nada mais nada menos que essa crosta que a gente está acostumado a olhar. E essa é a camada química e sólida mais externa da Terra. E ela é formada por solo e rochas. Essa litosfera ela é dividida em placas tectônicas, então ela é quebrada em diferentes placas. E aí, portanto, é como se ela fosse uma casca rachada. E essas rachaduras, elas seriam simplesmente essas placas tectônicas que a gente está conversando aqui, que estão em movimento e vão se modificando ao longo dos séculos. Então, essas placas, elas se movem sobre a superfície terrestre alguns centímetros por ano. Mas vocês devem estar se perguntando, mas, gente, por que é que essas placas se movem? Bom, essas placas se movem porque o manto é o motor térmico da Terra. Porque a crosta, essa crosta terrestre que a gente estava falando, que também pode ser conhecida como litosfera, ela se encontra posicionada logo acima de outra camada do nosso planeta, que é o manto que a gente está falando aqui. Então, se vocês olharem nessa imagem, a crosta está aqui e o manto, a crosta está posicionada logo abaixo do manto, é como se ela flutuasse no manto. É como se as placas tectônicas aqui nessa crosta estivessem flutuando aqui nesse material. Então, voltando aqui, então essa crosta terrestre ela se encontra posicionada no manto, que é feito de magma. Sendo que esse magma
É simplesmente rochas que estão em estado líquido por conta da temperatura do núcleo. Então, possui uma consistência um pouco mais pastosa devido a essa alta temperatura existente no interior da Terra. Porque lembrar que o manto ele está envolvendo o núcleo, que é quentíssimo, 6.000 graus Celsius. Então, essas placas tectônicas, elas flutuam sobre essa camada, e o movimento do magma, o movimento desse líquido, dessa pasta quente de rocha fundida, faz com que essas placas se movimentem através das correntes de convecção da Terra. Tá, agora a gente vai entender um pouquinho mais o que são essas correntes de convecção. A temperatura, ela é maior quanto mais próxima ao núcleo. Então, vocês começam a perceber que esse material fundido, ele é aquecido quando ele está nessa base aqui, ó. Ele é aquecido quando está mais próximo do núcleo, porque está mais quente, e conforme ele vai subindo, ele vai resfriando. Então, aqui um passo a passo. O magma localizado mais próximo ao núcleo aquece, ele fica mais leve e sobe. Então, esse material aqui, próximo ao núcleo, ele está aquecendo por conta do calor do núcleo, ele fica mais leve e vai subir em direção à crosta localizada aqui, certo? Quando ele subir, ele vai estar mais longe, vocês não concordam? Ele está longe dessa temperatura, então ele chega nas áreas mais altas e perde temperatura. Então ele fica mais denso, esse material perdendo a temperatura acaba ficando mais denso, e aí desce novamente em direção ao núcleo. E aí esse processo se reinicia. E se vocês analisarem aqui, vocês conseguem ver que nessa crosta há diversas há reentrâncias, ó, há separações. Essas separações são as placas que a gente estava falando. Então, é esse momento de convecção que faz as placas se moverem, que a gente vai entender agora. Eu vou passar um vídeo para vocês que vai ficar um pouco mais claro. Vamos ver se vai dar certo. It's hard to imagine a force that can move continents apart. Yet this is precisely what it is able to do. It happens because hot rock rises, heated by the Earth's core. Near the surface, the rock spreads in two directions and goes sideways. It begins to lose heat. Eventually, the much cooler rock sinks back down. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart. And it's this that ultimately causes the continents to move. The lava lake. Bom, então aqui vocês conseguiram ver no vídeo esse movimento que eu estava falando aqui. E aí vocês percebem que nesse movimento de volta desse material, essa placa acaba reentrando aqui novamente na Terra, que a gente vai ver mais para frente o que esse movimento significa. E aí, quando esse material sobe, há o movimento divergente, e quando esse material desce, há um movimento convergente, que a gente vai falar mais adiante. Acredito que vocês já tenham ouvido falar a respeito da deriva continental, e eu vou falar aqui rapidamente a respeito dela por conta do nosso tempo. Mas é uma teoria que fala que inicialmente havia na superfície terrestre apenas um continente, sendo esse continente, supercontinente, né, chamado de Pangeia. E esse continente ele foi aos poucos se separando em blocos. Eu vou passando aqui o vídeo para vocês darem uma olhadinha. Então, existia apenas um continente aqui, e aí esse mesmo continente foi se separando em blocos, e esses grandes blocos, eles deram origem aos continentes atuais. Então, é importante que a gente perceba que essa deriva continental, ela não cessa, mas esse movimento ele acaba sendo tão pequeno
que a gente não consegue perceber. É algo que acontece de centímetro a centímetro ao longo dos anos de uma forma muito, muito lenta. Então, aqui no vídeo, acaba mostrando que havia um supercontinente, e aí, de acordo com o tempo, conforme o tempo foi passando, isso foi mudando. E se tornando algo como a gente conhece hoje. Como eu estava falando naquela imagem, quando eu fui falar a respeito das correntes de convecção, existem alguns movimentos que as placas tectônicas elas podem fazer. Como, por exemplo, elas podem realizar o limite divergente, que é quando esse magma, essas rochas fundidas, elas sobem e perdem temperatura aqui em cima, e quando esse material sobe, ele faz essas placas se dividirem, então, em limites divergentes, as placas se afastam e formam uma nova litosfera, uma nova crosta. Bom, também pode haver aquele limite convergente, que é quando o material desce novamente, e quando ele desce, ele leva uma parte da placa junto. Então, em limite convergente, as placas elas colidem e uma delas é puxada para o manto e reciclada novamente para fazer parte do ciclo. E também existe um limite transformante que a gente não pôde abordar naquela imagem, mas nesses limites de falhas transformantes, as placas elas se deslocam horizontalmente uma em relação à outra. E qual é a consequência disso? Em limites divergentes, essa corrente de convecção do manto, mais essa ejeção de larva que o manto no momento que o manto se solidifica, empurra os sedimentos e faz com que a placa se abra. E isso pode ser conhecido como a expansão do assoalho oceânico. É só lembrar, divergente, diferente, então elas se divergem. Um exemplo dessa expansão do assoalho oceânico, essa divergência, está no chifre da África, no Egito e na Arábia Saudita. Aqui é uma imagem da África, em que vocês podem perceber que há uma grande falha aqui, que há uma grande abertura, em que ocorreu essa expansão do assoalho, essa abertura, esse limite divergente. Então, como consequência desse limite, pode haver um vulcanismo fissural e sismos, que é terremotos, por exemplo. Sismos é a mesma coisa que terremotos. E esse vulcanismo fissural é nada mais, nada menos que a não necessidade de haver um vulcão. Então, há essa abertura, então, do interior da Terra pode haver um levantamento de lava aqui e não é necessário haver um vulcão. Já em um limite convergente, há a subducção, ou seja, o retorno da placa para o manto. Então, como consequência, pode gerar o vulcanismo, que é diferente desse vulcanismo fissural, porque nesse caso há a presença de vulcão. E também sismos, que é a mesma coisa que terremoto, e também pode gerar tsunamis. Esse movimento pode gerar todos esses fenômenos naturais. E, no caso do limite transformante, também pode haver como consequência os terremotos mais intensos. E no Brasil não, desculpe. Na América do Sul, existem 2 vulcões ativos, que é o vulcão localizado no Chile e da Cordilheira dos Andes. Aqui eu trouxe uma foto para vocês do terremoto que ocorreu no México em 1985, para vocês analisarem a magnitude desse movimento, e desse encontro, dessa divergência de placas. Aqui é o tsunami que ocorreu na Tailândia em 2004. E, apenas para retomar, então, se a gente voltar aqui na imagem, eu vou falar mais uma vez para vocês, para ficar bem claro. Quando há essa descida do material, há essa entrada da placa, de novo, aqui no manto, nessa camada do manto, e isso aqui a direção, né, o movimento convergente das placas, quando há entrada novamente no manto e a reciclagem desse material. E quando esse material sobe a essa divergência, então é o limite divergente. Esse material vai subir e vai abrir as placas. Então, o processo se reinicia.
Bom, eu espero que eu tenha falado um pouquinho a respeito dos principais conceitos do tema. Se você tiver alguma dúvida, você pode me contatar pelo e-mail rubiisabela05@gmail.com. Eu agradeço pela atenção.